Beleza. Então, legal, gente. Então, sejam bem-vindas aí, Andressa, Cris, Elisângela, Fabiana, Fernanda, Gabriel, boa noite, Boa noite. Guadalupe, Igor, Miriam tá aqui camuflado, mas já já a gente vai ver, vai falar com ela. Sara, a Simone, a Iana, Boa noite. boa noite, Alexia, que entrou agora também. Então, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos aí para mais uma aula especial da disciplina de tópicos especiais em Psicologia 1, né? Então, chama de 1 é porque vem pelo menos dois, né? Então, a ideia que a gente tenha nesse ano, né, é essas duas disciplinas, essas dois momentos da disciplina. Esse primeiro a gente está vivenciando agora, né, já no finalmente aqui do nosso primeiro semestre. E a ideia é que semestre que vem tenha mais uma disciplina, mais uma vez aí as nossas ideias de tópicos especiais, dois, né, com novos desafios aí, novas questões para a gente poder trabalhar. E a gente está, se tem alguém muito perdido aí, não tá se localizando, lembrando que a gente está no nosso agora cumprindo esse momento prévio democrático, né, que tivemos, que foi a nossa escolha, né. Eu comentava, né, com a Miriam, assim, que foi uma coisa, assim, pode ter parecido, assim, muito pragmática, mas da minha perspectiva foi uma coisa muito bacana, assim, da gente ter conseguido, sem perceber, talvez, sem muitas articulações, até onde eu vi, a partir dos temas que cada um contribuiu, elencar esses 4 temas que foram os mais votados, né? Então, o processo foi muito democrático, né? E foi muito participativo de cada um de vocês, né? Deu para escutar a trajetória do que vocês fizeram, o que interessa a vocês, como é que vocês se imaginam. E esse tema, claro que alguns temas ficaram aí para trás, mas nada impede que eles voltem no semestre que vem, né? Tudo depende da nossa, imaginando que eu esteja, né, administrando essa disciplina, né? Tudo indica que sim, mas vamos aguardar. Porém, isso acontecendo, a ideia é que a gente continue com esse processo, né? Pelo menos numa segunda parte de do trimestre que vem. E aí, semana passada, a gente teve a aula com a professora Denise Clésia sobre a psicologia e a atuação junto à comunidade LGBTQIA+. Eu acho que foi muito interessante, ela trouxe uma perspectiva da psicanálise, uma perspectiva de como ela atua na clínica junto a, ao café borromiano, junto aos desafios que ela percebe, né, junto com a saúde pública, junto com esse atendimento voluntário. Então, é um processo bem legal, foi bem interessante ouvir como é que isso acontece para ela e quais são as questões dela, né? Porque o psicólogo também não é assim, né? A psicóloga tem suas questões, tem as suas particularidades, né? Seus interesses. E aí eu vejo um balanço muito positivo, assim, da nossa conversa passada. E aí hoje, né, continuando nosso cronograma, a gente vai falar hoje sobre a psicologia na atuação no combate à violência contra a mulher, com a Miriam, né, que vai professorar para a gente hoje, vai fazer essa, esse carinho de nos permitir ter acesso à sua experiência, à sua perspectiva, às suas questões, mas também aquilo que ela tem clareza a partir da sua experiência. Então, isso eu vejo como algo muito generoso e que é ético também, né? É importante que os psicólogos mais velhos possam atuar permitindo a entrada dos psicólogos mais novos no processo, né, após a formação e durante a formação. Lembrando que semana que vem a gente continua até o final de maio, semana que vem a gente vai ter o professor Douglas
falando sobre a psicologia na atuação junto às pessoas em drogadição, pessoas adictas, o que a psicologia tem a dizer a respeito disso, como que é essa atuação, como é que ela acontece. E na última semana a gente vai ter a Manu, ou Emanuele, né, eu costumo chamar o pessoal como Manu, né, então é a Manu, mas é a Emanuele Silveira, que vai falar para a gente a respeito da psicologia na atuação com pessoas com deficiência, que também é algo bastante importante da gente pensar nesses tempos, né, em que nossa palavra-chave é igualdade, é sustentabilidade, é inclusão, é diminuição das desigualdades, principalmente pensando que todas as aulas escolhidas por vocês, ela tem esse cunho social. Então, é legal que vocês tenham uma visão geral do quadro, né? Não pensem nessas palestras como coisas desconectadas, mas como assuntos que dialogam entre si. Porque você pode ter uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, e também pode estar, por exemplo, só para citar um exemplo, também pode ser uma pessoa com deficiência, e pode também ser uma pessoa que sofre a violência simbólica, violência psicológica, física, moral, financeira, e também pode ser uma pessoa que de alguma maneira está numa situação de adição, entendem? E o importante é que a gente entenda essas perspectivas e tente somá-las, né? As aulas vão trazer uma perspectiva talvez um pouco mais a partir do tema que foi disparado, mas é legal que a gente tenha a tentativa de ter uma visão global a respeito do que está sendo mostrado para a gente. Esse é um esforço, um desafio de vocês. Vocês precisam abrir aí os horizontes e ver que está tudo conectado. Legal? Então, a gente vai fazer da mesma maneira que fizemos na semana passada. Assim que for passar da palavra para a palestrante, ela vai ter 1 hora para ficar bastante à vontade e guiar a nossa conversa do jeito que ela achar melhor para expor o tema, a sua experiência, dialogar com a gente. E no final, a gente vai ter um tempo aí de respostas, né? Que vocês podem e peço que vocês façam a inscrição das respostas no chat. Não é muito legal abrir o áudio e interromper o palestrante, pode às vezes ser meio inesperado, às vezes nosso áudio entra muito alto, dá uma assustada, então façam a inscrição da pergunta no chat, tá bom? E no mais, aproveitem, a aula vai ficar gravada, assim vocês vão poder rever alguma parte ou a aula toda, quantas vezes vocês julgarem necessário. Tá bom? Um aviso importante para vocês. A gente, nesse semestre, uma coisa mais burocrática, a gente precisa, nesse trimestre, a gente precisa realizar 2 fóruns. 2 fóruns. Então, minha decisão foi deixar o fórum dessa semana e da próxima já abertos. Então, depois da aula, quando vocês entrarem de novo, vocês vão ver que a aula da semana que vem já vai estar aberta e as das 2 próximas semanas também, já com textos, já com tudo aberto. E aí vocês vão ter até o dia 31 de maio, ou seja, vocês têm quase 20 dias pela frente para responder os 2 fóruns, que é dessa semana e da semana que vem. A resposta do fórum é importante porque ela, nesse semestre, ela está gerando pontuação. Então, cada fórum equivale a 5 pontos na nota. 5 pontos significa de 0 a 100, 5%. Então, de 100 pontos, são 5. Então, se você não fizer os fóruns, você já fica com uma nota que no máximo é 9. Esses 10 pontos podem te aprovar ou até te reprovar. Então, eu recomendo, façam um fórum. Tá bom? Não conta como presença, mas conta como pontuação. Então, vocês vão ter quase 20 dias corridos para fazer os fóruns, eles já vão ficar abertos e vocês respondem. Posso responder já o dessa semana e da semana que vem? Pode, claro que pode. Mas façam isso antes do dia 31. Depois o fórum é fechado, até para fechamento das notas também. Tá bom, gente? Então,
sem mais prolongamentos, eu queria apresentar a Miriam para vocês. Queria, antes de passar a palavra, eu queria ler um pedacinho aqui, um pouquinho da trajetória dela. Então, a Miriam Blair Marucci, ela é formada pela Universidade Metodista de Piracicaba, Uninep, desde 2011. Ela tem pós-graduação na área de gestão de serviços socioassistenciais e ela atuou como psicóloga social em serviços de alta complexidade na área social da Prefeitura de São Paulo, o SUAS, né? E atendendo, que é o SUAS, é o Sistema Único de Assistência Social. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é pensando a área da saúde, e o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, que é o Sistema Único, é o SUS da área social. Dito assim, fica mais fácil. E atendendo pessoas em vulnerabilidade em equipe multiprofissional. Ela atua na Zona Sul de São Paulo, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com famílias que de alguma maneira praticavam a exploração infantil. Então, aqui já mostra um pouquinho da trajetória dela. E também trabalhou como voluntária num centro de acolhida para homens em situação de rua na África do Sul durante o início da pandemia. Então, tem uma experiência internacional também, que eu acho que deve ter sido muito rica também, e de repente ela pode dividir com a gente também. Bom, basicamente é isso. Então, fora isso, muito grato. A gente está muito agradecido pela Miriam participar com a gente. E queria passar a palavra para você, Miriam. Você está por aí? Olá, estou por aqui. Legal. Tudo Seja, bom? tudo bem, Miriam, seja bem-vinda. Fica à vontade para se reapresentar, fazer do jeito que você quiser. Essa próxima hora é tua, a gente vai ficar aqui te ouvindo e interagindo da forma que for possível, mas as perguntas, eu vou pedir, como você ouviu, né, a gente tinha conversado, vão ficar no chat. E aí depois eu vou mediando aqui, resgatando e reproduzindo as perguntas dos colegas aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e agora a hora é sua. Fica à vontade. Combinado. Obrigada, Adriano. Obrigada pelo convite. E obrigada a todos que estão aqui, aos alunos. Somos 18 pessoas, é isso? Comigo 19. E é muito gratificante poder participar desse momento de falar e colaborar um pouquinho contando como foi essa minha trajetória profissional. Confesso que quando o Adriano falou os profissionais mais velhos, falei, não me sinto velha, mas tudo bem. Ai, ai, gente, é engraçado isso, porque a gente vai atuando. Quando a gente se forma, muita coisa vem na cabeça, muitas perguntas, muitas incertezas, porque é um outro momento da vida e que parece que ninguém conta para a gente muito bem como é que é depois que a gente se forma, sabe? E aí, quando vê, de repente, já passaram-se 10 anos e a gente fez muita coisa, produziu muita coisa dentro do conhecimento que a gente teve como base na universidade. E eu sinto muita saudade, sempre que eu posso, volto para a universidade para estudar, porque é um tempo muito enriquecedor. Então, aproveitem mesmo, gente. É, eu não sei como que vocês estão acostumados, mas eu gosto de fazer algumas perguntas no meio do caminho da nossa conversa. E aí, a minha primeira pergunta é: o que vocês entendem sobre direitos e deveres na área psicossocial, na área social? Já cheguei na bomba, né? Mas não é, eu não estou no papel de julgar ninguém, porque a gente vai construir um raciocínio aqui. Então, eu não sei se vocês
podem falar, até tá livre, pode falar, pode digitar para mim, pode, mas pro Adriano a gente acha melhor a gente fazer essa intermediação sem problema nenhum. Mas fica livre, viu, Miriam, para fazer como você quiser, assim, totalmente livre. Se você prefere dialogar com eles, bora lá. Assim, se alguém tiver alguma pergunta mais complexa que esteja fora, não, eu quero saber, professora, como é que foi? Faz Pode no chat. também. Pode, Isso, mas acho que para não desorganizar a tua fala, isso, pode fazer no chat, mas as perguntas que você fizer e quiser que eles respondam, galera, participem aí. A aula é de todos nós aqui. Então, fica muito à vontade, exatamente. Miriam, fica muito à vontade. Exatamente. Então, assim, o que que vocês entendem por direitos e deveres na área social? Hum, acho que acho que ainda está muito cedo, né? É, para mim também. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, a minha graduação exigia que a gente fizesse 3 estágios obrigatórios, no último ano. E nesse último ano eu tinha a certeza absoluta que eu queria atuar na área social. E aí eu comecei a ler muita coisa e a entender um pouquinho mais do que seria a ideia e os serviços dentro da área da assistência social e como que eu poderia a psicologia com esse universo. Eu não fiz nada assim, pensando, eu quero trabalhar com isso, com esse público. Não, eu tinha certeza que eu queria atuar dentro da psicologia social. E aí, com o que eu fui descobrindo ao longo das minhas leituras e ao longo das minhas pesquisas. E também ao longo da minha primeira oportunidade de trabalho. Deixei muito tempo rejeitando mesmo muita oferta, porque eu acreditava que eu queria caminhar para esse lado. Então, outras propostas de trabalho, eu falei, se eu começar por aí, não vai dar certo. E aí vai uma coisa encaixando na outra, como o Adriano falou. O Adriano trouxe um exemplo de pensar amplamente. E aí, quando a gente, uma pessoa que é LGBT, e agora essa nova sigla eu não sei, gente, vocês me perdoem, que eu não consegui acompanhar. Uma pessoa que eu vou dar um exemplo do que eu vivi, tá? Um, um, uma mulher trans, cadeirante, e o companheiro dela estava usufruindo do serviço onde eu trabalhava, e o rapaz tinha ações e comportamentos que agrediam física e verbalmente essa pessoa. Então, quando a gente está na lida ali, fazendo o trabalho, às vezes a gente não para perceber essas características todas. Mas é muito importante a gente entender, somos todos seres humanos e estamos agindo com nossa qualificação para um ser humano também. E é diante disso que eu perguntei da garantia de direitos e deveres, porque ao longo do tempo a gente vai entendendo que a psicologia social, que é uma área da ciência, uma área de atuação da psicologia, ela vem realmente para garantir esse direito e esses deveres que todos nós temos. E dentro de um serviço e de serviços que estão estruturados. E aí eu vou passar para um outro ponto importante que eu quero falar mais e não dar tanta teoria, tá bom? Não sei se para vocês assim facilita. Mas vamos definir, vamos trazer algumas definições aqui rápidas. Eu queria falar não só da violência contra a mulher, mas o que eu vivi foi com uma proximidade com o universo masculino, com os homens. Então, eu convivi com as pessoas que praticavam a agressão.
Eu trabalhei, eu tive atuações com as pessoas que estavam no papel de agressor. E aí, quais são as políticas que a gente tem hoje? Quais são as ferramentas, enquanto eu, psicóloga, enquanto nós, como sociedade, podemos pensar nessa questão? Porque a gente fala muito, discute muito sobre como conscientizar a mulher, como a gente vai fazer para o processo de acolhimento da mulher que está sofrendo a agressão, e o outro lado. Pô, lá vem a Miriam querendo defender o agressor? Não, jamais. Jamais. Eu falo que eu não passo pano e não passo rodo para ninguém. E aí, então, eu vou depois falar um pouco de percepção e um pouco da possibilidade. Então, eu defini aqui agora para que ponto que eu vou começar a falar, né? Pode, se tiver alguma perguntinha, pode ir falando também. Quem são as pessoas? É uma pergunta que eu me deparei com ela no começo do ano, e ela reflete muito esse meu olhar e o que acontece de fato. Quem são as pessoas que pensam e tomam decisões importantes sobre as políticas públicas? Quem são essas pessoas? Onde essas pessoas estão? Eu garanto para vocês que essas pessoas são homens. Temos pouquíssimas mulheres nos espaços de tomadas de decisão a nível macro. Nós temos grandes participações femininas, uma grande presença em fóruns, até no Senado, mas a real tomada de decisão, onde estão as mulheres? Quando a gente fala de políticas públicas voltadas para qualquer esfera, e quando é a questão da violência da mulher, também, cadê? Nós temos embates muito próximos e muito fortes, feitos e dirigidos por mulheres. Mas a rédea grossa mesmo, não. E aí, como que a gente fala em combater a violência contra a mulher, se são os homens que pensam, se são os homens que vão mensurar a quantidade, o que está acontecendo, fazer o papel de mensurar mesmo, e aí fica meio que enviesado, não é mesmo? Então, fica a minha proposta de encorajamento para vocês, para todas vocês mulheres, que se sintam cada vez mais seguras e capacitadas, se capacitem se for o caso, para chegar a esses espaços de tomadas de decisão. Esse foi um artigo que eu li, muito importante, na ONU Mulheres, e fica como dica de leitura, dica de conhecimento para a vida, não só para o que eu estou falando agora. Entrem na ONU Mulheres, eles têm projetos maravilhosos, sempre voltado para a questão da mulher, do empoderamento feminino. E um dos pontos que eles trataram também, eles falaram mês passado, que a violência contra a mulher e a menina é a pandemia invisível. Muita gente não está nem aí. E aí, o que acontece? Quando eu tive a minha primeira experiência de trabalho, eu fui trabalhar na Praça da Sé, com os moradores em situação de rua. E aí, o que eu me deparei ali? Lógico, uma grande maioria homens, mulheres em situação de rua são um número bem reduzido, mas tem uma outra característica. Essa maioria de homens, ela acaba representando um pouco do que a gente vê em todos os outros, as outras cidades e estados do Brasil, porque todo mundo vem parar na Sé, é meio que um para-raio para todas as pessoas que vão tentar uma vida nova e não conseguem se encaixar ou não conseguem se identificar nessa nova realidade. São homens que tiveram problemas familiares e resolveram sair de casa.
E aí, quando eu perguntava para eles, qual é o motivo de você estar aqui em situação de rua hoje? Ah, eu tive problema com a minha mulher. Ah, eu não aguento mais as regras da minha mulher. Será que é essa fala? Que leitura, enquanto psicólogos, enquanto profissionais, a gente consegue fazer uma leitura dessas falas? E aí a gente vai conversando, vai buscando entender quais são os conceitos bases que regem essa pessoa, não só nessa fala, mas você dá a possibilidade de escuta e de diálogo. Acho que isso é o importante. Fazer uma escuta, dar o espaço de escuta para as pessoas, principalmente para os homens e para os homens também que cometem agressões. É complicado porque algumas vezes a gente interfere com o juízo de valores, né, minha gente? É ou não é? Quem aqui nunca falou assim, cara, tem que ir para cadeia mesmo? Foi isso? Difícil a gente achar uma pessoa que não fala isso, né? E aí, uma das primeiras coisas que me chocou quando eu cheguei lá na célula, lógico que foi um número muito grande de homens, mas também o quanto que eles diziam que eles não tinham contato com o álcool de maneira abusiva quando eles estavam em casa. Eles, a gente sabe que a gente tem uma cultura que faz um uso muito grande do álcool e de drogadição de forma geral, mas na rua que eles encontraram o abuso em si. Então a gente fica questionando que lugar é esse da família que acaba sendo tão disfuncional assim, e as pessoas vão usar o álcool para conseguir sobreviver às questões da própria rua. E essas mesmas pessoas que saíram de casa por não conseguirem se adequar às regras de casa, encontram regras na rua. E as regras da rua são extremamente rígidas e dignas de morte. E aí vou para o meu segundo etapa, que foi lá no Zona Sul, que o Adriano comentou. Eu trabalhava com um programa de erradicação do trabalho infantil. Então, sabe o Disque 100? Esse mesmo Disque 100 que a gente fala, quando você vê uma mulher que está sofrendo violência, vai lá e Disque 100. Esse Disque 100 chegava para mim e eu ia atender as demandas de Disque 100. Eu ia atender as demandas de Disque 100 voltada para as crianças. Então, a denúncia que chegava era o endereço tal, a pessoa não se identifica, tá, gente? Era assim, você pode até se identificar, mas tudo que chegou na minha mão em 2 anos, nunca ninguém se identificou. Então chegava, olha, no endereço tal, aconteceu tal situação que a criança, a gente ouviu violência doméstica e provavelmente essa criança foi espancada. Então a gente queria que o Disque 100 fosse lá verificar. E assim, chegava, era para ontem que a gente tinha que atender. Não é assim, tem um protocolo. A gente parava tudo, porque não era só isso a nossa demanda, né? A gente parava tudo e ia lá para atender o Disque 100. E uma região enorme e complicadíssima. Por quê? Porque muitas das crianças e das mães que estão na Zona Sul praticam o trabalho, a exploração de trabalho infantil, né? E essas crianças acabam numa situação muito delicada. E aí, quando a gente chegava na casa, porque a gente ia na casa, tá? Quando a gente chegava na casa, a gente identificava o quê? Que era a demanda não só da criança, não era só de trabalho infantil, mas era uma dinâmica de uma família disfuncional com um pai, com uma mãe, num tempo e num sistema de extrema violência. Com até falta de algumas questões de possibilidade de enfrentamento às vulnerabilidades que aquela família estava. Então, a gente fazia um trabalho muito grande
de conscientização de onde essas famílias estavam e para onde que elas podiam caminhar. Então, a gente teve um trabalho muito bonito, que já vinha há 3 anos antes de eu chegar no serviço. E aí, próximo de eu sair do serviço, a gente conseguiu que uma família com três gerações de exploração infantil parassem de fazer essa prática. E o pai, porque era a família inteira, o pai de uma das mães realmente conseguiu entender que ele estava fazendo uma prática abusiva com a mãe, com a esposa e com as crianças, porque a gente fazia constantes reuniões, gente. A gente colocava todo mundo para a gente conversar, para trocar experiência, e não era eu falando, era eles falando entre eles. Quais eram as dinâmicas e as dificuldades que as famílias ali daquela região e as famílias que praticavam isso estavam sofrendo? Isso é o poder de dar voz é o poder deles se escutarem e de compartilharem conhecimento. Uma coisa importante que eu observei depois, não só nisso, mas um completar, né? Foi durante o tempo que depois que eu saí do programa PET, eu fui para o centro de acolhida. E aí um centro de acolhida bem próximo da Cracolândia, e também com essa realidade de homens que vinham da vivência de rua, e aí eu consegui ter realmente um convívio muito mais próximo com eles, de compreender quais eram as dificuldades que eles tinham na socialização, nos dilemas interpessoais e nas outras esferas além da necessidade básica, que é o acolhimento, que é a casa. E aí eu pude compreender que reforçava, sim, o entendimento dessa dinâmica familiar que era complicada, mas num sentido de que ele se via num papel de que não conseguia suprir o suficiente para essa casa, e também de que ele reproduzia algumas questões que já para ele era comum, porque ele aprendeu assim e era assim, porque mulher tem que ser assim mesmo, porque eu já não aguentava mais que a minha mulher não me servia do jeito que eu queria. Então, as falas reforçavam esse estereótipo. E aí, o fora dessa perspectiva, eu compreendi o quanto que eles tinham uma baixa tolerância à frustração. E você percebe que vai tudo meio que casando. O que eles já tinham de comportamentos assim, acaba se repetindo quando eles estavam na rua. Então, o que eles estavam reproduzindo dentro de casa, começa a reproduzir aqui com a gente no serviço onde a gente trabalha. Então, você pega um homem que tem uma baixa tolerância à frustração, que não entende qual que é o seu papel na dinâmica familiar, que busca eternamente um lugar para pertencer, para se sentir pertencente, busca afirmação, usa o meio da violência e da agressividade uma forma de conseguir todas essas outras áreas que estavam em déficit. Então, essa proposta de eu estar no centro de acolhida, eu entendo que eu consegui fazer muito mais atividades voltadas para a mudança de consciência. Acho que esse é o patamar, porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, muitas das vezes a gente pensa que algumas atitudes a gente vai ter uma resposta imediata, mas é só ao longo do tempo que a gente consegue isso, e às vezes até com uma geração. Nós estamos falando de anos, nós estamos falando da história da humanidade, que tem um viés, sim, machista, que tem um viés, sim, que favorece o homem. E aí, dentro da história da humanidade, como que a gente faz intervenções agora que sejam realmente efetivas, com intencionalidade, para trazer resultados mais rápidos e próximos? Então, não vai ser para amanhã,
vai ser com certeza para uma nova geração e daqui a algum tempinho. Então, de maneira prática, as pessoas que conseguem compreender e ter uma visão de que essa dinâmica, que essa baixa tolerância à frustração, essa compreensão, essa busca por um pertencimento, um lugar de pertencimento, aos poucos a pessoa vai ter que construir uma nova história. E às vezes isso dói, porque ele precisa voltar para a família que ele fez sofrer, e eles sabem que fizeram sofrer, eles têm essa consciência, e aí realmente ter um trabalho de mostrar que estão diferentes, que estão num processo diferente. Por quê? Porque a rua mostrou outras dores para eles. Na rua, eles encontraram um lugar que fez sofrer tanto que eles conseguem fazer um paralelo com o que eles ofertaram. E aí, isso realmente tem possibilidades de mudança de consciência. É estranho dizer isso e é ruim até dizer isso, porque o quanto que muitas vezes a gente tem que se submeter à dor para conseguir ter uma mudança. Isso são análises que a gente faz do contexto social, das interações sociais. Eu não sei se vocês tiveram um aprofundamento na área da psicologia social, mas eu recomendo super para vocês lerem o CIAMPA. O CIAMPA traz uma visão maravilhosa sobre o que é o contexto social, a análise do contexto social. É um profissional que atua maravilhosamente bem, é aqui de São Paulo, e eu acho que isso enriquece muito. Então, o que eu queria falar é isso, não queria me alongar tanto, porque eu queria que vocês falassem mais, mas lembrar quais são os pilares quando a gente fala sobre tanto violência contra a mulher, como o homem, o abusador, oferecer escuta, identificar quais são os conceitos bases que cada pessoa tem, porque isso é individual, mostrar as contradições dessa pessoa, então que essa pessoa entenda quais são as contradições dela na fala dela, do que ela acredita, o que ela está mostrando e qual é a realidade, e expor novos conceitos para que tenha essa mudança de pensamento. E aí, depois desse trabalho que é longo, aí tem a decisão individual, que cada pessoa vai decidir se continua como sempre fez, ou então vai novas atitudes. E é um construir, né, minha gente? E nada é tão simples e fácil. Então, é isso que eu queria deixar por aqui. Alguns exemplos práticos. Então, vamos lá. Eu falei dessa moça cadeirante, né? Ela, estando em situação de rua, trans, sofreu abusos horríveis com a família. Quando chega na rua, faz uso absurdo de drogadição, e consegue apoio do CAPS. O CAPS auxilia pra caramba todo o processo dela, mas ela continua tendo relacionamentos afetivos com pessoas extremamente agressivas. E aí é um trabalho, o meu trabalho era com os homens, então o rapaz que estava no centro de acolhida onde eu estava, constantemente a gente conversava sobre muitos pontos. Então, a gente falava sobre família, a gente falava sobre relacionamento, a gente falava sobre trabalho, a postura enquanto pessoa, enquanto buscar um trabalho, enquanto ser uma pessoa funcional. Tem várias outras questões. Aí, se eu for entrar em outra parte mais de outra área da psicologia social, a gente vai ficar eternamente falando, que eu amo muito. E acho que é isso. Eu fazia muita roda de conversa, gente, muita roda de conversa. Colocava os meninos e eu chamava eles de meninos mesmo. Vamos lá, meninos, vamos lá, minha gente.
vamos conversar, vamos falar. Então a gente jogava temas pesados, porque assim, a minha atuação era o cuidado psicológico e entender o contexto social. Então não era de lata que a gente chegava para falar sobre esse tema de violência. A gente percebia esse tema, mas a gente tratava outros temas para chegar nele. Porque a gente trabalha com preconceito, né? E o preconceito, ele impede não só da pessoa ouvir, mas também da pessoa compreender. E aí a gente travava. E aí, quando eu faço as dinâmicas realmente o pessoal é para falar, para participar. Se chegar direto, vai travar, sabe? Então, botava para falar, para compartilhar, fazia muita. Eu gosto muito de usar arte, então colocava para desenhar, para escrever poema, e aí aos poucos a gente ia quebrando, isso é coisa de mulher, isso não é. Fiz uma oficina de fuxico, sabe fuxico? Não aquele que a gente fala do outro, mas aquele que a gente vai costurar. Fiz oficina de fuxico com eles e eles no fim estavam lá costurando os fuxiquinhos e a gente ia conversando, ia falando, ia abordando o tema. Pô, mas eu fazia isso com a minha mulher e tal, não sei o quê. Nossa, tô morrendo de saudade. Se permita viver a saudade, se permita dizer que você tem saudade. Por que que você não liga e não fala com a sua mulher? Por que que você não fala com a sua família? A gente fazia oficina de origami. Nossa, a dona Miriam mandou a gente dobrar isso daqui. É uma sugestão, você não está aqui obrigado. Mas vamos refletir um pouco junto comigo? Aí a gente fazia oficina de origami. Aí estava lá dobrando papel, dobrando. Nossa, dona Miriam, você sabe que agora eu estou entendendo o que, que é de verdade a gente ter paciência, porque eu mando o papel dobrar de um jeito na minha cabeça, só que o papel dobra de outro. É isso mesmo, na vida é assim, a gente pensa que está dando uma informação e está transmitindo outra. É assim, então a gente ia fazendo essas associações. Então, com a sua família era assim? Com seu filho não é assim? Você às vezes não entende errado e a pessoa não fica frustrada? A gente vai tendo que lidar com o erro, com a frustração. Dobrou, o vinco tá ali, tá diferente, vai ficar diferente se você tentar refazer. Aí o origami vai ficar meio torto. E o que, que a gente faz quando a vida fica torta? A vida não dá para rasgar e jogar fora. Então, era todos esses elementos que a gente vai trabalhando e vai trazendo do abstrato para o concreto. E agora eu abro, gente. Vamos falar, nem sei que horas são, empolguei falando, e dúvida, pergunta, sair do tema, a hora é agora. É para colocar no chat, professor, a pergunta? Olha, é o seguinte, ninguém colocou as perguntas no chat. Então, se não colocou a pergunta no chat e a Miriam já falou que agora quer ouvir vocês, agora quer ouvir vocês, é o que está dito. Então, eu vou ficar quieto aqui, quero só observar e só quero mediar aqui a questão do tempo, que realmente é meu papel. Mas no mais, se você quiser, inclusive, já começar a fazer uma pergunta, Elisângela, que já está aberto, está mais do que autorizado, né? Manda ver. Eu quero. Eu achei bem interessante a questão, né? Um dado que me chamou a atenção, que nas ruas o número de homens é maior do que de mulheres, né? Aí eu fiquei me perguntando aqui, por que será isso, né? Se a gente vai no senso popular, fala que a mulher é mais de lutar e também tem mais a fragilidade, né? Mas eu não sei se são esses as reais causas. Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. Talvez eu não tenha uma resposta muito fechada, mas eu tenho alguns elementos de conversar com outros colegas que atuam na área social e que trabalham em centros de acolhida femininos, né? São poucos na cidade de São Paulo, mas mesmo assim os poucos não atendem a demanda. Então imagina quantas mil pessoas estão na rua
e que são homens e outras quantas mil são mulheres. A mulher, ela querendo ou não, ela tem a responsabilidade na criação, e isso pega muito na hora de largar a família. A mulher tem a capacidade, isso é fato, gente, não é preconceito, mas a mulher, ela tem a capacidade de se juntar a um outro homem e assim ela conseguir a sua subsistência. Então, ela usa a forma como moeda de troca, isso até na rua. Na rua é muito forte isso. Então, se ela está em situação de rua e ela encontra um parceiro, ela faz de tudo para que esse parceiro providencie um teto para ela. É interessante isso. E o homem, ele se sujeita mais à situação e à condição de estar na rua. E aí tem as esferas, né? De quem procura sente acolhida, tem as esferas da pessoa em situação de rua. Mas isso, acho que por agora eu posso responder, mas mais a fundo que isso eu teria que dar uma pesquisada e estudar. Está ótimo, obrigada. Já deu para entender um pouco, né? É um universo à parte. E obrigada, Elisângela. Ai, obrigada eu gostei bastante, né? Eu gosto desse tema, eu passei a gostar bastante com a professora Raquel, né? Que ela trabalhava bastante essa questão da violência doméstica, né? E também essa questão que o homem também, né? O porquê que ele agride muitas vezes, né? Que às vezes são questões que foi construindo ao longo da vida, né? Dele e que precisa ser trabalhado, realmente tratado, né? Às vezes é necessário. É exatamente isso. Então, é uma construção. Como que as pessoas vão se vendo e vão se reproduzindo aquilo que já conhecem. E muitas vezes elas só conhecem a violência e acabam reproduzindo a violência. Então, mostrar o novo olhar também é o nosso papel, além de garantir o direito enquanto ser humano, né? Eu tenho uma pergunta, Miriam. Não é pegadinha, não. É pergunta mesmo para a gente pensar. Também não. Realmente há um ponto a se pensar, né? Bom, você sabe, volta e meio comenta aqui alguma experiência com os colegas em formação. Atuei também na área social, né? Também em aparelhos aí, tecnologias de alta complexidade, mas mais voltado ao acolhimento de crianças e adolescentes, o acolhimento institucional, né? O cycle, o abrigo, né? Como costuma ser falado, né? E aí você vai tendo algumas experiências, porque muitas vezes os orientadores socioeducativos, a cozinheira, a pessoa que trabalha como auxiliar de cozinha, de limpeza, eles não estão soltos nessa área social, às vezes eles já passaram por um centro de acolhida adulto, alguns já foram moradores de rua, outros moram nas comunidades. Quando digo comunidade, estou querendo dizer favela, né? Ou seja, eles moram lá na comunidade que geralmente precisa funcionar como uma comunidade, né? Com todos os seus erros e acertos, porque senão ela não tem subsistência, né? E aí algumas questões vão aparecendo, né? Uma que eu sei que não é do tema, mas eu acho que é uma conexão com isso que a Elisângela falou. Tinha uma cozinheira que trabalhava comigo, ela trabalhou como cozinheira e antes orientadora socioeducativa, e depois como cozinheira num centro de acolhida no centro de São Paulo. E uma coisa que ela falava era assim, né, sobre essa questão da maior parte dos moradores de rua serem homens. Ela comentava assim, às vezes, assim, olha, Adriana, se eu posso dizer que eu aprendi uma coisa nesses lugares que eu trabalhei, é que qualquer um de nós pode cair numa situação e se tornar um morador de rua. Não existe nenhum tipo de segurança financeira no relacionamento que nos impeça de cair nessa situação. Ela é uma situação em potencial. E eu acho isso muito forte, né? Assim, muito contundente também. Eu queria eu não tenho uma resposta sobre isso,
Mas eu queria te ouvir sobre a tua impressão, a partir dessa tua experiência, principalmente trabalhando com o grupo masculino e com um centro de acolhida, como que é isso para você? Uhum. É muito real isso, Adriano. Quando algumas pessoas me perguntavam, mas por quê? Por quê? Eu falava, gente, a única diferença que, me, que eu não estou nessa situação é que por algum motivo eu tive um pouquinho mais de chances de não estar que nem eles. Qualquer um pode estar em situação de rua, por N motivos, gente. Eu já atendi pessoas que falavam 2, 3 idiomas e estavam em situação de rua. Mas uma coisa eu digo, que como que as pessoas encaram as dificuldades, isso tem muito a ver. Os moradores em situação de rua acabam reproduzindo aquilo que já conhecem, como eu falei, como todos nós, né? Como bons estudantes, vocês sabem disso. E uma das coisas é a capacidade de se perceber e de conseguir resolver os problemas. Então, a gente tem uma facilidade de resolver problema usando aquilo que a gente conhece, e muitas vezes acaba sendo autodestrutivo. E para cada pessoa que você perguntar, você vai ter uma resposta de como foi que eles pararam nessa situação. Como foi que chegou a um centro de acolhida. E o que eu posso te dizer, é possível transformar como eles se enxergam, e precisa de uma estrutura grande. E eu gosto de pensar muito que as outras áreas complementam saberes. Então, o conhecimento da educação, o conhecimento da saúde, o conhecimento da assistência social, eles deveriam estar juntos o tempo inteiro, porque uma pessoa não é sozinha. Então, a gente precisa das outras áreas para se manter. Então, um problema que às vezes começou financeiro, um problema que às vezes começou na saúde, a pessoa acaba em situação de rua, seja homem, seja mulher. Mas o tempo que ela vai ficar em situação de rua, às vezes é o tempo, é 1 mês, 2 meses, 5 anos. E aí, conforme a pessoa vai adquirindo essa noção e esse conhecimento para enfrentar esses problemas, conforme ela vai tendo outras possibilidades, aí também é individual. Eu lembro que eu falei da baixa tolerância à frustração. A baixa tolerância à frustração também entra aí, né? Da pessoa ver que fracassou e desiste, e não tenta outras possibilidades, não tenta outras formas. Então, ela se percebe de uma maneira negativa e não consegue sair desse lugar, desse papel. Eu falo que é para os guerreiros. O que você fala tem muito a ver com como que foi essa formação da subjetividade, mas que é uma subjetividade que é atravessada por um monte de coisa, né? Não é Com certeza. não é um eu encapsulado que vai se autoformando, não, é tudo atravessado pelas questões não só psicológicas, emocionais, sociais, das estruturas de poder que atravessam o gênero com o qual você já nasce, não necessariamente com o qual você vai morrer. Exatamente. Então, essas coisas são todas atravessadas, mas embora tenha um aspecto social que compõe a nossa subjetividade, essa mesma subjetividade é facilitada, por exemplo, pelo psicólogo social e por toda a equipe multiprofissional, interdisciplinar, depende dessa pessoa mesma fazer o movimento para que ela possa alterar essa realidade, né? Então, é um trabalho de corresponsabilidade, né? Não adianta também a gente partir para uma perspectiva assistencialista, né? De
o psicólogo, a psicóloga todo poderoso, todo Jamais. cheio de poder ou glórias ali no alto das suas asas de anjo, vou tirar você. Não, isso não existe, né? Isso Feio. é fake, né? Porque, na verdade, a gente precisa é um processo muito mais de paciência, né? Pelo que você está contando, e Uhum, de esperar que esse outro, no tempo dele, possa tomar as atitudes que estão sobre a responsabilidade dele, né? uhum, E é um com trabalho certeza. outro, né? Desse movimento. Eu fiquei pensando algumas coisas aqui, só meio devagar. Olha, vou aproveitar todas essas reuniões, porque eu vou aprender muito. Gostaria que vocês fizessem o mesmo movimento, mas se deixar, eu sou aquele aluno assim que fica assim, posso ser o lesadinho da turma, assim, não que tenham aqui, mas eu me colocar no mesmo lugar. Mas quando começa a conversar, parece dar um negócio assim, que você, opa, vamos falar disso. E aí eu pensei um negócio aqui, Miriam, e eu acho que a pergunta, eu posso até trazer aqui um questionamento, mas acho que a melhor pessoa para pensar isso, além de você, são as próprias psicólogas, que são a maioria aqui, né, entre nós, em formação, e geralmente são a maioria, mas os textos, né, que até um deles eu deixei disponível para a turma, que falam sobre como tem sido o trabalho dos psicólogos, é um trabalho, é um artigo na cidade de São Paulo, que está meio tentando mapear como que é o trabalho direto das equipes no trabalho sobre o combate à violência. E no final, o artigo chega à conclusão que a maior parte das propostas de intervenção, elas têm um fio condutor que é a ideia de fortalecimento da mulher, e fortalecimento como um processo de autonomia e de autovalorização. Quando eles trazem na discussão dos casos ali, dos dados, eles trazem a noção de fortalecimento, vai cair na palavra no empowerment, né? Ou no tal do falado em português do Brasil, empoderamento. Uhum, A noção feminista, pelo que eu li no artigo e depois fui buscar, é que a noção de empoderamento vai muito no sentido do que você estava trazendo, né? Que não é uma coisa só de trazer uma autonomia para aquela indivídua, para aquela pessoa, né? Mas tem muito a ver com um processo, às vezes, intergeracional, de fortalecer o papel da mulher, combatendo as formas, todas elas, de violência, de assimetria, né, de poder, e as estruturas sociais e patriarcais, né? Ou seja, o papel do homem como superior à mulher é a raiz do problema, ou se não, uhum, um dos problemas. Isso tem que ser combatido, e isso não vai, obviamente, ser resolvido do dia para a noite. Isso aí, como você falou, a humanidade é construída sobre uma base, em geral, uhum, principalmente a sociedade ocidental, com uma base machista. uhum, Isso uhum. então, é preâmbulo para o que eu queria te perguntar. Como que você que trabalhou, sobretudo a, com os homens, que eram aqueles que eram talvez os vitimizadores, estavam atravessados por uma noção de machismo, de patriarcado, do lugar. Como que você vê o trabalho sobre essa noção de empoderamento da mulher quando a gente atua com aquele que é o agressor, que é o vitimizador? Dá para fazer isso? Como que você vê isso? É, é engraçado que ao longo de todo o tempo que eu atuava com eles, é, é impressionante o quanto que, mesmo de maneira distante, eles admiram a força e a capacidade da mulher. E às vezes muitos deles encorajavam e tipo admiravam esse processo de empoderamento da mulher. E ao mesmo tempo é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que existiam falas que reforçavam e
essa compreensão de tipo, a mulher realmente ela é guerreira, ela faz, ela pode correr atrás, ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tinham falas assim, comigo, a mulher, para mim, tem que ser diferente. É muito louco isso, porque quando as pessoas entendem essa meio que cisão entre o que é para o outro e o que é para mim, na verdade, o seu principal valor é o que é para ele, né? Então, significa que o que a gente tem feito de trabalho mais macro, falando sobre o empoderamento feminino, ele tem o seu efeito, mas ele não atingiu, digamos, o outro lado. Porque eu parto do princípio que o empoderamento ele não acontece de uma única forma e ele não acontece de forma rápida. Então, uma pessoa pode ter um empoderamento quando ela lê sobre um artigo, quando ela conversa com alguém que está na mesma situação que ela, quando ela faz psicoterapia. São várias formas de adquirir um empoderamento, porque ela vai se perceber numa condição e vai se posicionar a partir do que ela tem e vai agir de acordo com o que ela está se posicionando, né? E esse mesmo lado a gente tem uma grande deficiência para colocar com relação ao lado masculino, digamos assim. Por quê? Gente, eu ainda estudo muito sobre esse assunto, então algumas coisas não estão fechadas, eu ainda estou em construção de conhecimento. Mas eu vejo muito que a nossa falha em dizer, homens, quais são de fato o seu papel para fortalecer e para dar base para esse empoderamento feminino. Se você hoje se encontra em determinada situação, o que faz de você você? E o que faz de você uma pessoa que vai reafirmar esse posicionamento feminino ou do feminismo? Você não é menor ou melhor do que ninguém por ser homem. E se você não é melhor ou não te dá direito a nada, a condição homem não te dá direito a nada, então o que você pode fazer com relação à mulher? São algumas perguntas que eu me fazia muito e provocava muito os meninos da gente pensar sobre isso. E é engraçado que eu vou dar um exemplo sobre suicídio. Um dia a gente foi falar no Setembro Amarelo sobre suicídio, e aí quando eu coloquei alguns dados reais sobre o suicídio, e que falar sobre suicídio não significava que a gente estava incentivando o suicídio, muitos deles tiveram uma compreensão ali de fato, tipo, cara, é verdade, porque fulano que eu conheço se suicidaram, mas eles nunca falaram sobre esse tema. Aí, já aconteceu isso com a minha família, já não aconteceu. Não. Então, quanto que a gente falar sobre esses temas, exatamente com quem provoca esses temas, pode ter o efeito contrário, porque a gente sempre pensa, eu vou falar e fortalecer a mulher. Mas e o falar e fortalecer o homem, enquanto qual é o papel do homem? A gente está buscando muito, assim, vamos educar a mulher, para que ele tenha um empoderamento, mas vamos educar o homem para que ele tenha comportamentos o contrário do que ele está tendo até hoje. Me parece que até o momento faltou esse processo. Vamos educar. Precisa também um trabalho de educação da figura masculina. Às vezes parece, né, te ouvindo pensando aqui no meu lugar como homem, às vezes parece que o homem, o lugar dele depende justamente dessa dinâmica na relação com os outros. Parece que a identidade da mulher não se configura da mesma maneira.
Parece que o homem ele só existe se tiver esse jogo de poder, que de uma certa maneira no final acaba servindo para a continuidade na manutenção dessa estrutura que o atravessa, né, que o coloca num determinado lugar. Eu estava pensando, enquanto você falava até antes, na época que eu trabalhei na área social, teve um caso que eu acompanhei assim durante bastante tempo, que foi de uma mãe cujos filhos foram, não todos, porque eu tinha poucos filhos, ela tinha 9 filhos, pouca coisa, sendo irônico, né, gente? 9 filhos é bastante. Nossa, cadê? Então ela tinha 9 filhos e metade deles foi feita uma operação, uma mega operação para que essas crianças fossem acolhidas institucionalmente. Tinha já o Conselho Tutelar tem essa autonomia para decidir sobre isso, mesmo que isso seja depois revisto pelo próprio serviço de acolhimento, ou mesmo que isso seja revisto pelo Ministério Público ou pelo próprio juiz ou pela própria juíza. Mas o conselheiro tutelar daquela região eleito pela comunidade, ele tem essa premissa. E aí eu fico pensando, né, primeiro nisso que você falou, né, de como é importante o trabalho interdisciplinar, multiprofissional, como as áreas têm que estar muito coladas, né, porque a história é que protegendo, vou fazer alguma alteração aqui, protegendo o sigilo, né, e a confidencialidade desses casos, mas o fato é que houve denúncias sobre a possibilidade de trabalho infantil. Quando a assistência social, quando o CRAS, o CRES foi se aproximar, foi percebida uma certa animosidade, assim, uma sensação não muito legal dentro daquele território. Assim, o território, o SUS, não via com bons olhos aquela mãe. Por quê? Porque ela continuava tendo filhos, ela se negava a fazer qualquer tipo de operação, por exemplo, que fizesse com que ela que não permitisse mais ela poder engravidar, né? E aí ela não entrava nessa, né? Pela quantidade de filhos, então ela tinha prática sexual sem preservativos, né? Seria um tipo de prevenção. Isso já era visto com com um olhar que não era bem visto. E isso parece que foi alimentando depois a gente percebeu que isso foi alimentando um sentimento assim de que tinha alguma coisa errada. E resumindo aqui, as crianças acabaram, parte delas, as mais jovens, mais crianças, acabaram sendo acolhidas. Interessante que cada criança era de um pai diferente, né? E era muito perceptivo, às vezes no olhar de todas as instâncias, porque elas interagem, né? O CRAS, o CREAS, nesse caso, às vezes os técnicos de uma vara da infância, a conversa com o conselheiro tutelar, então, meu Deus, uma fala de responsabilização da mulher, de como que aquela mulher, com perdão da palavra, era uma demônia, e aí quando você percebe, no dia seguinte essa mulher estava lá, do acolhimento, quero meus filhos de volta, né? Decisão judicial, não é assim que acontece. Aí a equipe tem que trabalhar no diálogo, na aproximação, visitar, entender, fortalecer os direitos da criança, mas também pensar nessa família para onde a criança deve voltar, porque é direito dela também, né? E aí tem uma coisa que me acontece, assim, eu fico pensando assim, poxa, essa mãe, né, da perspectiva dessas outras partes, até que chegasse num ponto da gente falar, poxa, as crianças para voltar para algum lugar, essa família precisa estar fortalecida,
Então, as crianças não podem voltar. Para qual família? Como é que era a constituição familiar? Tinha a mãe, olha aí, Elisângela, pega essa aí, ó. Tinha a mãe, aí tinha a irmã dessa mãe, que era a mantenedora financeira, que tinha um emprego, ela era bem empregada, tinha um emprego com carteira assinada. Era bem empregada, não importa quanto ela ganha. Essa é porque tinha uma estabilidade. Aí tem a mãe, tem a tia. Aí tinha a mãe dessas duas, tudo com diferença de menos de 20 anos. Então, se a mãe tinha, por exemplo, 35, a avó tinha 55. E aí a bisa tinha 75. Então, as crianças tinham contato com a tataravó, trisavó, sei lá, mas era uma diferença, assim, muito pequena. E aí, não tinha homem na família. Não tinha homem. Era mãe, era avó e era bisavó. E no quintal onde viviam essas crianças. Aí o que que me acontece aqui, Miriam? Aí eu estou compartilhando nos minutinhos que a gente ainda tem, que eu aproveito aqui para pensar também com vocês. Cara, eu fico só pensando assim naquela figura assim, como se fosse o Titã lá, o Atlas, né? A Atlas, na verdade, porque é a mulher, né? Não é o Atlas, é a Atlas, que é a figura do feminino segurando o mundo com as costas. Então, assim, todas as mulheres, nenhuma mulher foi para a rua, porque não tem como. Porque o papel social que atravessa esse masculino, que faz com que esse masculino possa se isentar das suas responsabilidades, é o mesmo patriarcado que faz que a mulher tenha que ser a coluna de todas as famílias nas periferias. Pelo menos é o que parece. Então as mulheres não podem ir para a rua, porque senão a sociedade, assim, desmonta. É um castelo de areia. Se a mulher for embora, então, se não tivesse essas mães, se essa mãe, mesmo com todas as questões que ela poderia ter, ela não foi para a rua. Tinha questões relacionadas à drogadição, ao não planejamento familiar, mas ela não foi para a rua. Ela estava lá criando os filhos dela, tentando cuidar do jeito que ela entendia que era o melhor possível. Mas os outros pais, onde é que eles foram responsabilizados? Os pais, os homens. Cadê a responsabilização desses homens? Não, a responsabilização cai sobre a mãe. Entende? Então, eu entendo que isso também é um ato de violência simbólica contra a mulher, de jogar esse peso em cima da mulher como se a mulher tivesse que. A mulher não pode pisar fora da linha, ela não pode errar. Porque se ela errar, desestrutura todas as vidas que ela pariu, as vidas que ela não pariu, mas que estão ali debaixo da sua responsabilidade essa que ela não pode nem deixar de ter, né? Parece que também eu sinto isso como uma certa violência, isso me incomodava muito, assim, principalmente, e às vezes vindo de colegas, né? Outros colegas da assistência social, da psicologia, às vezes eu sentia uma fala, assim, muito que essa mãe, aí eu falo assim, pera, mas por que você não fala assim dos pais? Que esses aí nem assumiram as crianças, né? Essa mãe tá aqui, pelo menos, né? Ela tá querendo fazer alguma coisa para voltar a ter essas crianças, né, perto dela. Eu não sei, é muita viagem? Você acha que dá para pensar nessa perspectiva também, Miriam? O que você acha? Dá, com certeza, Adriano. Dá para pensar assim. E o que eu. Nossa, se cada um daqui pensar assim, nessa frase que eu vou falar agora, eu já fico feliz. Se gravar isso, eu fico muito feliz. Tá gravando. Nada é simplista. Quando você olhar uma situação, quando chegar para você um caso, não tenha a resposta e a iniciativa simplista. Se está todo mundo pensando de algum lado, busque pensar outras perspectivas. Então, essa sempre é uma resposta que está todo mundo na ponta da língua. Já escutei muito de colegas, de outros profissionais, e nem sempre é na ponta da língua. Então, escute. Nada é simplista e escute quem está. Qual é o tempo?
quanto tempo é o adequado para uma criança estar num abrigo? 3 dias? 6 meses? 3 meses? Não, é nem um dia, porque ela saiu do contexto familiar dela. Mas aí, qual contexto familiar? É isso que o Adriano coloca. Então, algumas vezes a gente, enquanto profissionais, enquanto serviço, a gente acaba tendo violências e reforçando violências que a própria sociedade acabou impondo para essa mulher ou para quem seja. Então, ouvir o que essa pessoa tem para dizer, entender o contexto em que ela está, o contexto em que ela vive, de onde que ela fala, e aí pensar possibilidades em conjunto, sabe? Sim, acontece da gente acabar vitimizando cada vez mais e oprimindo cada vez mais, mas eu acho que esse é o nosso papel de refletir que isso não aconteça e buscar parcerias possíveis para a gente minimizar essas ações, sabe? Eu sou uma pessoa eternamente assim esperançosa de que vamos conseguir um dia fazer muitas coisas multiprofissionais, porque é na multiplicidade de saberes que a gente vai conseguir dar conta das demandas, assim, sabe? Eu fico muito triste, porque eu sei que esse caso da mãe com 9 filhos, ela não é só ela. Eu atendi tantos outros casos, né, como eu falei no começo, de uma mãe, família, eram 3 irmãs, já era a mãe dela, também praticava o trabalho infantil com ela, e ela fez isso com os outros filhos, ela tinha 4 filhos, e no caso desta família, ela tinha vários filhos, porque a criança pequena no farol gera uma esmola com maior recurso financeiro. Uma criança maior não gera tanta comoção, então não gera tanta esmola. Então ela tinha vários filhos seguidos um do outro para ela conseguir se manter, para ela conseguir colocar o leite na mesa. Então, olha só como que as questões não são únicas. Neste caso, a gente conseguiu entender isso e partir para quais são as potencialidades dessa mãe para ela conseguir um emprego, que ela se sinta um significado, que ela tenha prazer nesse emprego e que não vá para o farol. Essa mãe começou a trabalhar como manicure. Essa mãe que a gente está falando tirou as crianças da rua, mas levava de final de semana. Só que a gente trabalhou em redução, a gente não fala redução de danos na drogadição, ela está reduzindo o impacto. Uma hora ela vai parar de ir no farol de fim de semana. Nada é 100%, gente. São sempre as possibilidades, o que é possível. Nada é simplista, é isso. Perfeito. Muito bom, Miriam. É interessante porque isso cria um link, né? Semana que vem a gente vai falar sobre drogadição, né? E aí eu acho que tem um link, assim, total com tudo que a gente está discutindo à noite. Até a gente conversava antes aqui nos bastidores, né, Miriam? A escolha dessa turma foi uma escolha muito social, se a gente for pensar, né? A atuação e uma escolha social na perspectiva de uma população em vulnerabilidade psicossocial, que é a comunidade LGBT, que são as pessoas com deficiência, que são as mulheres vítimas de violência, ou talvez as mulheres que podem ser, por exemplo, mulheres trans, né? E as pessoas, os adictos, né? Pessoas em situação de drogadição. Então, eu acho que existe um pensamento que paira no Brasil hoje e que ele atravessa
que ele é mais fluido do que a nossa tentativa de fazer um esforço interdisciplinar. O preconceito, as ideias mal concebidas, ou mal concebidas porque são simplistas, né? São soluções fáceis, né? Elas vão num caminho muito equivocado de culpabilizar as pessoas, uma culpabilização pelo individual, e que você, no caso da pessoa adicta, tem que se trabalhar apenas, então, somente a cessação, né? A abstinência, não se pensaria, né? O preconceito vai nesse caminho, né? E atravessa o religioso, o espiritual também, né? Que a pessoa, não, ela tem que parar, né? Ela tem que se abster disso, né? E esse pensamento, ele vai para as outras coisas também, né? Da responsabilização do indivíduo, de um indivíduo que teria tanto poder para parar de usar drogas, que bastaria apenas a sua vontade para fazer isso, mas a gente não consegue observar essa mesma perspectiva, não se olha de maneira crítica. Por isso eu acho importante, acho que aproveitar essa reflexão que a gente está fazendo para a gente poder olhar de maneira crítica para a nossa própria compreensão a respeito das coisas, né? Às vezes o lugar de onde a gente olha nos facilita olhar de um lugar de compreensão possível para essas práticas, né? Principalmente no trabalho com as pessoas de vulnerabilidade, porque muitas vezes eu sou uma psicóloga, eu sou um psicólogo que estou em situação de vulnerabilidade, né? Que entrei na universidade por conta de políticas sociais que vão para o ensino superior, e aí, mesmo sendo uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mesmo porque, né, existem tetos que às vezes nos impedem, né, principalmente o financeiro, mas eu consigo chegar à universidade, e aí eu corro o risco de comprar uma ideologia dominante, uma ideologia na qual os indivíduos são todos responsáveis, ninguém é atravessado, eu sou totalmente livre, não. E aí, se eu compro essa, esqueço meu lugar de origem, né, meu lugar originário, acho que isso é um desserviço para a nossa própria formação. Então, acho legal a gente olhar com esse olhar, assim, como posso dizer, sensível para as nossas origens, né? E se de repente eu sou um psicólogo muito privilegiado, sou um homem branco que nasceu numa família abastada financeiramente, talvez repensar esses privilégios, porque são privilégios, né? E que isso pode significar, um privilégio pode significar a violência do direito do outro de acessar, né, aquele espaço, né, uma relação mais equilibrada entre os poderes, né. Eu acho que essa autocrítica ela é importante, assim, de maneira tal que nós não vamos ser psicólogos. A Miriam é a Miriam, gente, só tem a Miriam, não tem outra Miriam, mas a Miriam, ela é coerente com a sua trajetória, né? Assim como cada um de vocês devem ser coerentes com a sua própria trajetória. A gente não pode deixar de pensar em como nós somos atravessados por todas essas questões, né? E que a gente vai acabar lidando com ela no decorrer da nossa trajetória. Então, por que não fazer isso, como a Miriam dividiu com a gente, falando, olha, eu ainda tenho questões, eu ainda tenho dúvidas, sigo estudando, sigo atuante, sigo esperançosa, né? Porque é atravessada por tudo isso, né? Inclusive pela esperança. Então, eu acho que isso não é só o diploma, isso aqui é quase um clamor do professor, não é só o diploma, o que faz vocês, psicólogas e psicólogos, é tudo isso que atravessa. Infelizmente, até os seus preconceitos. Se a gente não lidar com eles, eles vão nos assombrar de uma maneira bem complicada. Então, lidemos com os nossos fantasmas, lidemos com as nossas raízes, que é bonito também, né? Se a gente lidar com ela de maneira crítica, até para a gente poder ressignificar a nossa trajetória, né? E, bom, aproveitando que eu já estou falando aqui mais que o Homem da Cobra,
com todo respeito ao homem, ao homem do leite. Queria agradecer muito você, Miriam, por ter dividido um pouquinho, uma fraçãozinha da sua trajetória, da sua experiência, que para gente que é aluno da graduação, é muito difícil acessar essa dimensão, só que você sabe bem disso, né? Por uma dimensão, você começou a tua fala assim, né? Pela dimensão teórica é muito difícil, você sabe bem, né? Como é difícil a gente entender essa realidade. E quando você traz dessa maneira vivida, refletida, pensada, ruminada, chorada, com sentimentos, é muito gratificante para a gente. Então, eu queria convidar os colegas a abrirem as suas câmeras, não necessariamente o áudio, para a gente poder aplaudir a professora hoje, professora Miriam, por compartilhar esse tempo nosso com a sua trajetória. Queria convidar vocês a, se não se pense, olha, gente, sugestão, se penteiem, passa aquele pancake, aquele negócio no rosto, os homens façam a barba, penteiem, pelo menos, porque eu vou pedir todo dia para abrir. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo do mínimo. Então, queria convidar vocês aí a aplaudirem a professora Miriam como forma de agradecimento aí pela participação dela. É vocês que merecem todos os aplausos por estarem buscando conhecimento e aprofundando cada vez mais. Vocês que merecem isso. Miriam, muito obrigado. Tá? Um beijo, valeu mesmo. E, bom, a aula vai ficar gravada, né? Então, depois eu te passo o link para o arquivo e também para o vídeo. E aí você faz o que você quiser com o vídeo, fica à vontade. E para os colegas, né? Semana que vem a gente está de volta, né? Minha sugestão, aproveitem esses momentos, eles são muito ricos. Então, façam perguntas, percam aí a vergonha, e se permitam perguntar. Nem se só não sei perguntar nada, mas ó, tira a sua dúvida, porque é momento aí da gente poder crescer um pouquinho mais na nossa trajetória. Então é isso. Miriam, muito obrigado, valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigado, boa noite a todos. Até mais, estão liberados. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, obrigada, professor. Tchau. Tchau. Tchau.